Então vamos retomar aqui o estudo de hoje. Nós estamos na página no Deixa, eu- 3. deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se é agora retomando, porque na última reunião que nós tivemos, teve aquela discussão, né, do perispírito. Eu não, É, eu, eu eu, peguei, fala. é, eu peguei aqui uma parte aqui da Gênese, só esclarecendo a questão do perispírito. Vocês acham conveniente ler ou deixa para lá, porque Não, já se você foi? quiser ler, lê pra gente sim, é interessante. Tá, vamos começar então, porque eu interrompi antes. Quem vai fazer uma prece? Você mesmo, já interrompeu, já faz. Então, já que eu interrompi, né? Bom, é, nos conscientizando da nossa existência sem fim, do fato de nós sermos espíritos, né, cuja existência é eterna, que nós somos parte de uma criação muito maior, que é a criação de Deus, e mais conscientizados disso, procurando conhecer essa lei maravilhosa, essa lei divina, a lei natural. Vamos iniciar esse nosso estudo justamente para ampliar esse nosso conhecimento e rogando, né, ao auxílio aí dos benfeitores para que nós possamos fazer uma leitura que seja mais compreensível para todos nós, que a gente consiga construir um conhecimento juntos, que nós consigamos nos esclarecer a respeito dessa doutrina que nós tanto amamos. E vamos então iniciando assim a nossa reunião, Assim seja. nosso de estudo. Da Então, última mano, vez a gente, né, falou a questão do perispírito, e aí o Kardec, ele traz aqui no capítulo 11, Gênese Espiritual, item 17, Encarnação dos Espíritos, ele coloca assim: o Espiritismo nos ensina como se realiza a união do espírito com o corpo na encarnação. Por sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma atuação direta sobre a matéria, sendo-lhe necessário um intermediário, que é o envoltório fluídico, que faz, de certo modo, parte integrante do espírito, revestimento semimaterial, isto é, pertencente à matéria por sua origem e à espiritualidade por sua natureza etérea. E aí a gente esclarece aquela dúvida que foi levantada, se os isso. espíritos precisam ter sempre, né, o perispírito. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito de um ser abstrato, faz do espírito um ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento. Ele o torna apto a atuar sobre matéria tangível, assim como ocorre com todos os fluidos imponderáveis. Então é isso aí. Gente, Então, é só realmente, isso. todo espírito, não é porque é encarnado, tem um perispírito. Eu só tiro essa Os dúvida. animais também, viu? Tem perispírito. Para você ter o contato é porque os animais têm um espírito que é uma. Como é que chama? Como é que é o nome? A gente chama de Eu princípio vi uma questão espiritual, né? aqui. Ele não é As individualizado. células também. Ô, Conde, São se todos estiver errado, você princípios, fala aí. são todos princípios espirituais, perispirituais, né? Mas eles não têm. A diferença é que não tem individualização, né? Que nem a gente. Essa é a diferença. Por isso que, né, eles Bem, não é bem que eles não têm individualização, eles não têm consciência da consciência da individualização deles. individualização. É, isso aí. Individualização eles já têm. E ó, só complementando, 186 do Livro dos Espíritos, vem a pergunta de Kardec: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Há.
E mesmo nesse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse, mas não é que não existe, é que ele é, né, Existe. uma matéria que a gente não Não consegue dá para ficar pelado. imaginar. Não tem praia de nudismo no mundo espiritual, No entendeu? Não mundo tem. espiritual. Não tem. Esse é o estado dos espíritos puro, ele termina. Obrigado aí pela pesquisa e por trazer pra gente. Eu não tive tempo, realmente. Eu lembrei logo depois, não pude fazer e esqueci. Sabe qual que é o problema? Quando ele fala que é um envoltório para entrar em contato com a matéria, as pessoas esquecem que no plano espiritual é uma matéria também. Porque Sim. tanto de lá quanto daqui é extraído do fluido cósmico universal. Quando ele coloca o espírito como abstrato, ou seja, não é formado por nenhum tipo de matéria. Então, no universo existem três, né? O fluido cósmico universal, a matéria, Deus e o espírito. São as três criações, quer dizer, duas criações. Nenhuma fonte originária de tudo que é Deus. Então só existem três coisas no universo. Tá bom, agora o que é o espírito? Não dá para entender. Ele vai falar que é uma flama, ele não consegue explicar, porque é abstrato, não dá para compreender. Quem compreende o espírito é Deus, e olhe lá. Vamos lá? Então eu vou lendo, vocês interrompem. Que Eu posso página ler, é essa, Tiro? posso ler 76. as atribuições dos espíritos, né? São proporcionais. Sim. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento, aos conhecimentos que possuem, às suas habilidades, à sua experiência e ao grau de confiança que inspiram ao mestre soberano. Ok? Não há aí privilégios ou favores que não sejam o prêmio do mérito. Tudo é apreciado sob o critério da mais estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas apenas àqueles que Deus sabe estar aptos a cumpri-las e cuja realização, são incapazes de frustrar ou de comprometer. Enquanto sob as próprias vistas de Deus, os mais dignos compõem o Conselho Supremo, aos chefes superiores é conferida a direção dos turbilhões planetários, e aos outros é conferida a direção de mundos especiais. Vem a seguir, na ordem de adiantamento e de subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas daqueles que são encarregados do desenvolvimento dos povos, da proteção das famílias e dos indivíduos, do impulso de cada ramo do progresso, das diversas operações da natureza até os mais ínfimos detalhes da criação. Nesse vasto e harmonioso conjunto existem ocupações para todas as capacidades, aptidões e disposições. Ocupações que são aceitas com alegria e solicitadas com ardor, porquanto representam um meio de adiantamento para os espíritos que aspiram a se elevar. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Ela não mais é necessária àqueles que lhe ultrapassam os limites e progridem no estado espiritual, ou nas existências corpóreas de mundos superiores que nada mais têm de materialidade terrestre. Vamos ler a nota, né? Sim. 45. Na evolução do princípio espiritual, na vida animal, a transmigração é contínua. O ser percebe e age somente enquanto ligado ao corpo físico. Na fase humana, a vida espiritual passa a ser a principal e progressivamente o espírito vai se libertando da encarnação. Por fim, os espíritos superiores encarnam voluntariamente quando desejam cumprir missões. No caso desses últimos, a encarnação é voluntária, de modo a exercer uma ação mais direta sobre os encarnados, para que se cumpra a missão da qual estão encarregados entre os mesmos. Aceitam os espíritos superiores as vicissitudes e os sofrimentos da encarnação, por devotamento.
Posso fazer uma colocação só, que Não, eu não. achei interessante? Não posso, mas eu vou fazer. Não adianta nada falar. A gente, nós ouvimos muito no movimento espírita, em geral, aquela questão de que nós estamos aqui porque nós temos que limpar a nossa barra, né? Porque a gente fez um tanto de coisa errada, e aí tem aquele caráter punitivista de que todos nós estamos aqui jogados, né, para cumprir, e que todos nós somos maus, que a gente, né, está precisando tirar o mal, né, de todos nós. E aí veio o Paulo, né, nessa releitura e disse assim, que a imperfeição não é uma realidade para todo mundo. Isso. E aí ele faz esse esclarecimento. E aí eu fui, né, eu tenho feito isso, né, procurado na fonte da doutrina essas afirmativas, né? Não porque eu duvide, não é isto, mas é justamente trazendo aquela questão de que quando nós ouvimos determinada coisa, a gente precisa estar procurando fazer uma compreensão maior. E aí eu peguei na 133A, na pergunta no Livro dos Espíritos, e aí o Kardec faz assim, ó. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? E aí a gente entende, né, como dor, como Paulo coloca, né, circunstâncias materiais que nos trazem desafios para a gente ampliando a nossa visão. E aí os espíritos chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, quanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. E aí, na 132, ele vem e fala assim, ó, qual o objetivo da encarnação? Aí ele responde, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Nisso é que está aí a expiação, o desafio, né? Para a gente poder adquirir o conhecimento. Na 122, olha que interessante que ele... Na 122, não, na 120... o Kardec pergunta, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E aí os espíritos respondem, pela fieira do mal, né? Pela fieira da ignorância. E a gente consegue, então, fazer um link bem claro do que o Paulo traz para a gente, né? Sim. Que é os desafios da vida material, que o erro, né, que a gente vai praticar durante esse processo de aprendizado, mas diferenciando o que é o mal, o que é o cultivo da imperfeição que ele tanto faz. Então, a gente, procurando na doutrina, a gente consegue encontrar esses links que o Paulo, vamos dizer assim, essas conclusões que o Paulo sempre traz para a gente. Sim, é bem isso mesmo. Podemos ir em frente? Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, existem outras de todos os graus de importância, consignadas aos espíritos de todos os níveis, donde se pode afirmar que cada encarnado tem a sua, ou seja, tem deveres a cumprir para o bem de seus semelhantes. Desde o pai de família, a quem cabe o cuidado de fazer progredir seus filhos, até o gênio que difunde novas sementes de progresso na sociedade. É nessas missões secundárias que se encontram frequentemente falhas, erros e deserções, mas que prejudicam apenas o indivíduo e não o todo. Todas as inteligências concorrem, portanto, para a obra geral, em qualquer grau a que tenha chegado, e cada uma na medida de suas forças. Umas encarnadas, outras no estado de espírito. Por toda parte a atividade
desde a base até o alto da escala, todos se instruindo, ajudando-se, apoiando-se mutuamente, dando-se as mãos para alcançar a plenitude. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ou seja, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos livres e os espíritos cativos. Assim se perpetuam e se consolidam pelo aprimoramento e pela continuidade das relações, as simpatias verdadeiras, as afeições santas. Por toda parte... Deixa eu fazer uma outra colocação, deixa eu até perguntar uma questão para vocês. Aqui a gente vê da doutrina espírita tal, que os espíritos superiores são co-criadores. Mas, por um outro lado, através desse pequeno recorte que a gente acabou de ler, em outras partes da doutrina espírita, nós vemos que os espíritos, em geral, independente do seu grau de evolução, são colaboradores. Então, de alguma... são cooperadores. Como que essa questão para vocês fica? O que é para vocês? O que é ser co-criador e o que é ser cooperador? Boa. Eu acho que um criador, um co-criador, é alguém que está ajudando digamos assim, a divindade, né, Deus, a criar algumas coisas, a ajudar que aquilo crie. Né? Agora, cooperar é o ato de você estar cooperando com alguém, com outro indivíduo, vamos dizer assim, com outro espírito. Mas não deixa de ser cooperar é você ajudar. Não. Uma edificação. Não, é diferente. Cooperar é uma coisa, criar é outra. Eu vejo assim, cooperar é você ajudar uma outra pessoa a fazer alguma coisa. Você pode não estar criando nada. Agora, criar alguma coisa, co-criar é porque você cria sempre com Deus. Então, não, por isso que são co-criadores. Que seja, criar alguma coisa é você fazer surgir algo que não existia ali, entendeu? Você encaminhar aquilo ali. Ah, entendi. Então, você considera nesse sentido, eu estou criando algo que nunca existiu. E a cooperação é Não é que nunca existiu, eu estou criando algo. Eu posso criar algo que já existe em outra forma. Que não existe aqui, mas existe ali, entendeu? Posso estar até imitando. Mas agora eu fiz uma coisa, uma outra coisa. E cooperar não, cooperar é o ato de você se ajudar mutuamente. Cooperação. Não é colaboração. Cooperar é mais profundo. Eu vejo assim. Criar é mais profundo. Cocriar, então, é mais ainda. Não é todo mundo que consegue cocriar. Tem que ser um espírito superior para cocriar. Nós não conseguimos fazer cocriação. Não. Falta-nos entendimento ainda, conhecimento, lógica, razão. É assim. Será assim, Sueli? Deus criou o espírito e a matéria. O espírito vai se desenvolvendo e começa a usar a matéria que Deus criou. Assim, começa a usar para criar. Começa a usar a matéria para criar. O meu desafio aqui, na verdade, assim, é lógico que todo mundo vai, vamos dizer assim, vai dar de si aquilo de acordo com o seu grau de evolução, né? Então, obviamente que espíritos superiores são seres muito mais colaborativos do que nós, né? Sem a menor dúvida disso. A dúvida não é bem essa, entendeu? Mas, assim, às vezes eu penso que, vamos dizer assim, a partir do momento em que as pessoas se unem, né, para desenvolver determinado conhecimento e melhoria da humanidade, por exemplo, eu fico um pouco com dúvida o quanto que, não, então, o co-criador, então, é aquele que o espírito
a gente simplesmente classifica como espírito superior, que é que nem o Sátiro agora, eu acho que ele falou uma coisa que é aquele que atua junto com Deus, né? Criador. Aí, né, ficou, eu acho que essa designação quer dizer uma tarefa a qual Deus, vamos dizer assim, né, o espírito superior, o espírito puro, consegue ter a percepção de que Deus gostaria que fosse realizado, ou a necessidade da ampliação. Enquanto colaborador, seria alguém que está, né, qualquer um, vamos dizer assim, os espíritos reunidos juntos com a finalidade de evolução. Então, toda atividade que tem a finalidade de evolução seria um colaborador, um cooperador. Cooperador. Um cooperador, vamos dizer assim. Eu acho, e assim, essa definição que ele colocou, que atua diretamente com Deus, eu acho que diferenciou as coisas melhor, de uma forma mais clara para mim. Eu tenho essa visão, né? A minha internet tinha caído, daí a parte que a gente leu, né? As missões mais importantes são confiadas apenas àqueles que Deus sabe estar aptos a cumpri-las e cuja realização são incapazes de frustrar ou de comprometer. Por exemplo, Jesus, né? Quando Deus confiou a ele a missão de encarnar aqui, porque ele encarnou por escolha. Deus sabia que ele estava incapaz de frustrar ou de comprometer a missão. Então, eu vejo que ele poderia entrar aí nesse caso de espírito co-criador, eu acho. Onde você está pulando aí na cadeira? Você quer falar alguma coisa? Eu não entendi o que ela falou no final agora. Ele entrou em estado? A Rosângela falou, ele entrou em estado? Então, a Sueli está falando de espíritos co-criadores, né? O entendimento, assim, o que seria. Eu penso que Jesus, estado, ele poderia... Ele é ou ele não é. Ele não entra no estado de co-criador. Ele já não falei estado, não. Ele poderia ser colocado, né, como espírito no co-criador. estágio, tá. É só cuidado com o seguinte, assim, dando uma filosofada aqui, né? Cuidado com esse negócio de que Deus, como é que você falou? Deus, em relação a Jesus, Deus deu uma missão. Deus não é... Não, tá escrito aqui. É porque, assim, a gente não pode levar certas coisas ao pé da letra, porque se fala assim, Deus deu a missão, aí você vai pensar assim, sim, eu só tô falando... tem um escritório onde Deus fica, e daí ele convocou Jesus para ir lá no escritório, e daí eles ficaram de frente a frente, e Deus falou para ele, então, aí, olha, eu vou te dar uma missão. Então, é por isso que eu tô falando. Não pode, tem que saber separar. Deus não tem esse tipo de ingerência. Deus é a natureza, que são as leis divinas que existem na natureza. Aí, se você tem evolução suficiente para compreender essas leis melhor, daí entra a importância da razão, da lógica, do conhecimento, de tudo isso, que sobrepõe tudo, né? Quanto mais profundo for o seu conhecimento, mais uso, melhor uso, eu acredito que é assim, você vai ter das leis divinas. Agora, essa relação de Deus com a sua criatura. Então, os espíritos superiores, eles nada mais têm que um entendimento mais profundo das leis divinas. Na medida que a gente vai entendendo cada vez mais profundamente, mais a gente vai podendo interagir com ela. Para a gente fugir um pouco desse negócio do Deus é um ser, né? Seja lá que ser. Porque é uma interpretação infantil, né? Que a gente deu, né? A gente acaba, porque aí a gente acaba, eu percebi agora, eu mesmo falo isso de vez em quando, mas eu percebi na tua fala agora, pode passar a impressão de que é um ser, que você não consegue explicar, mas é um ser. Entendeu? Na verdade, Deus não é um ser. Deus, a gente não sabe o que é exatamente. A gente Na a verdade, gente usa essa palavra de maneira...
metáfora, Deus. A gente tem esse problema de antropomorfizar as coisas, né? Transformar em algo que a gente possa Quem será que foi a primeira pessoa que criou essa palavra, né? O ser humano já pensava assim, né? D-E-U-S. O ser humano já imaginava isso, né? Tem que existir, é natural. Eu acho que isso é natural. Mas o ponto é que a gente tem que lembrar que é um conjunto de leis. Então, como é que eu me torno espírito superior ou sou inferior? Na medida que eu compreendo essas leis. Que é justamente o que a gente está fazendo aqui. Estudando, para depois colocar em prática. E evoluir moralmente também. Justamente. Então você tem. Não, pois é, mas você começa com essa compreensão, é o ponto de partida. Então, quando eu digo uma compreensão, é porque ele botou em prática e evoluiu moralmente, mas ele tem uma compreensão. Ele sabe, digamos assim, fazer as coisas. A evolução moral não passa pela emoção. Ela passa pela razão, pela lógica. O caminho da teoria moral não envolve emoção. Envolve superá-las, dominá-las, né? Como você quiser. Aí, dominá-las acho que é melhor. Então, saber fazer é a diferença do espírito superior para a gente. Eu penso dessa maneira, né? Então, para a gente se vigiar um pouco, às vezes, não tem nada de errado. Eu mesmo, todos nós falamos isso. Mas que realmente não passar essa ideia de que Deus é um ser que envia as pessoas, os gênios. Não envia. Não é assim que até mesmo porque o espírito, ele começou lá no começo, como todos nós, e ele foi evoluindo na existência dele. Ele foi criado. Ele não foi criado co-criador. Ele não foi criado já puro. Ele foi criado por Deus. Conde. Ele passou por todas as etapas e daí ele vai absorvendo o entendimento, mas ele foi criado por das Deus. leis divinas. Ele foi criado por Deus. Aí até isso faz sentido, né? Porque Deus é um grupo de regras que criaram o espírito. É mais fácil você pensar assim, eu acho, né? Que você pensar, não, tem um cara lá atrás de alguma porta, em algum lugar, em algum planeta, em algum que é o cara que em alguma gaveta do universo. Ô, Conde, fala o que você ia falar. Eu ia falar o seguinte, eu queria depois pesquisar no livro de 57, né? O livro dos Espíritos. Mas notas, em 60, na segunda edição do livro dos Espíritos, na pergunta que o Kardec faz, a pergunta afirmativa, porque é uma pergunta afirmativa. Sim, que é Deus. Está querendo que o espírito responda algo que ele já sabe. Ele está fazendo uma pergunta afirmativa e o espírito responde de uma forma de embanana, mas só a pergunta afirmativa do Kardec já colocou por terra toda a tese russanguista e a maneira como nós estamos vendo o espiritismo. E na questão 3.3 que ela leu, o que o Kardec pergunta lá? 3.3? Vê lá. Leu aí. Eu li. Ela está com a tradução do Evandro Noleto, não é? Não, eu tenho que abandonar esse horroroso aqui do Guilherme. Maneira, joga fora. É o Guilherme? Só tem uma maneira aqui. É do Guilherme ou do Evandro? Não, é da FEB. Sim, mas pode ser do Evandro, por isso que eu estou te perguntando. Não é. Eu até tenho aqui do Herculano, mas é em PDF. Essa capa que você mostrou, Sueli, tem tanto na tradução do Evandro Noleto quanto do Guilherme. Não é do o Evandro Noleto, quando fez a tradução do Livro dos Espíritos, ele usou a mesma capa que o Guilherme usava. Peraí que eu tenho o Herculano. Eu estou abrindo no Herculano. Não, mas tanto faz. Posso ler? Então, a 133 eu li a A. Então, eu posso ler a A mesmo? A pergunta 133A? Beleza, não a 133A. Eu não vi como é que estava lá. Não foi atrás a A está assim. Mas, então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Aí os espíritos respondem, chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Pega essa pergunta e pensa assim, de que adianta o espírito que já se desenvolveu, está lá adiante, ter se desenvolvido, se quando ele vai encarnar, ele vai sofrer materialmente.
A resposta que os espíritos deviam ter dado, é que eles deram, mas não ficou bem claro, é: o espírito que se adiantou não terá sofrimento moral. Ele só vai ter sofrimento físico, que é inerente à matéria. Por que Jesus teve sofrimento físico? Porque o sofrimento físico é inerente à matéria. Tinha sofrimento moral? Não. Está na questão 133, a pergunta afirmativa do Kardec, e está na resposta dos espíritos. Mas repara que Qual que é o problema? A maioria dos sofrimentos que nós temos aqui, qual que é? É oriundo da nossa imperfeição. Jesus era imperfeito? Não. Então, qual é o tipo de sofrimento que ele teve? Só sofrimento físico. E não era sofrimento de cunho existencial ou imperfeição. Tá bom. Matou todo o rustanguismo e toda a maneira que a gente olha a reencarnação como um erro. E Mas o que refletindo o pessoal assim, pergunta? Se reencarnação é para pagar, por que Jesus veio aqui? Não vão ter de aceitar a tese rustanguista. 133, eu acho que na primeira edição não tem essa questão do Kardec, no livro de 57. Ele já entendeu tudo em 60. Ele já entendeu tudo. Qual que é o problema? Como passar para nós isso? na verdade, o problema não é como passar, né? O problema é que naquela época isso era claro, né? Com a maior parte dos espíritas conhecendo a ciência do espiritismo racional, eles sabiam que existia dor física Mas e dor se moral. você for analisar, Satiro, toda aquela turma que estava com ele na Sociedade Espírita de Paris, eles eram, na maioria das vezes, eram pessoas que não chegaram a esse entendimento, tanto é que foram os que corromperam o legado. Não, existiam pessoas que não chegaram a isso, mas Não, mas a maioria, não estou dizendo Pois é. coisa. A maioria dos médios que estavam com ele não entenderam. Mas Kardec trazia na sua bagagem, e aí ele não transpunha, não conseguiu transpor tudo, esse entendimento dos dois tipos de dores. Que era o entendimento de uma ciência que não era conhecida de todos. Sim, é isso mesmo. Aí sem esse entendimento, a gente fica pensando que imperfeição é o que nos leva à dor física. Entendeu? Aí você tem leituras como essa de Rustang, ou seja, o que nos leva à dor física é a imperfeição. Você pega, por nos exemplo, leva à dor física, eu sofro no mundo. Aí se você não sofre, então você não tem que se melhorar. E aí a pessoa não identifica o sofrimento moral. sabe uma coisa que eu acho que eu tenho feito assim esse estudo, gente, pegando principalmente essa questão, né, do Céu e Inferno 1 que a gente está lendo e fazendo o link com demais, né, coisas demais ensinamentos que estão em outras obras do Kardec, é que eu acho que o Conde falou, eu acho que essa questão, a gente fala, não, mas é simples, é fácil, olha, tá tudo no racionalismo. Não é, porque se fosse tão simples de entender e fosse tão compreensível a todo mundo, a gente não estava hoje nessa situação, tentando montar de novo, compreender corretamente a doutrina espírita. Você entendeu? Na verdade, é você dizer o seguinte: eu sou só um corpo, ou eu sou um corpo que tem dentro de si uma psicologia, um espírito que leva essa psicologia, isso daí, para todo que é lugar que ele vai, independente desse corpo material. E é uma baita de uma diferença, entendeu? Eu vejo muito assim nos grupos de estudos, o pessoal fala, não, gente, mas olha, é tão fácil você conseguir. Kardec deixou lá no livro dos médiuns como que você aprecia uma mensagem mediúnica. É simples você entender um espírito que ele está tentando te enganar. Eu não acho. Porque eu acho que se fosse tão simples, o Mustang não tinha ganhado toda o destaque e a importância dentro do movimento espírita do jeito que fez. Então, acho que a gente tem que ser muito cuidadoso. Às vezes a gente... é o seguinte, amiga, como é que você vai querer dizer que você entende o espiritismo se você não entende o aspecto da ciência filosófica? Se você não estuda, se você não duvida do seu próprio conhecimento, aquela não é? Pergunta que ninguém nunca responde. Eu acho isso. O que é a ciência filosófica do espiritismo? Eu não sabia responder até recentemente. Então, eu acho que é por isso que a gente tem que... Pega todo mundo, entendeu? Ou seja, se eu não conheço estudar. o contexto do espiritismo,
ciência, filosofia lá atrás, fica muito difícil você recriar sozinho isso, entendeu? É isso mesmo, Satira. Eu acho que é exatamente Então, isso. assim, não tem como você, vou conversar aqui. Imagino eu, né? Eu nunca participei de nenhuma reunião mediúnica. Nunca, nunca. Assim, então, que eu vou lá, conversar com um espírito, seja lá para que for. Que seja para ajudar, eu acho que deve ser pior ainda. Porque aí o cara tem que conhecer a ciência filosófica do espiritualismo racional. Entender o que é a psicologia espiritual. Se você não entende isso, como é que você vai conversar com aquela pessoa? Entendeu? Eu acho que isso faz muita diferença. Não é impossível você conversar, mas eu acho que isso faz muito. Então aí isso leva à seguinte conclusão. Como é que eu vou entender um espírito que vem falar comigo? Se já é difícil entender uma pessoa encarnada que está do meu lado, que estou falando de coisas materiais que estão aqui, palpáveis, mas que afetam a psique dele, já é difícil. Agora você imagina um espírito que você não tem nenhuma referência nem material para cruzar informações. É somente o que ele diz, só tem o aspecto psicológico que é E apresentado. aí a gente volta à questão que ele estava falando em cima, né? Dos cooperadores. Então, da gente se identificar nessa condição para nos ajudarmos uns aos outros no desenvolvimento do conhecimento. Porque eu acho que é exatamente assim, faz todo sentido. Não tem. Eu penso assim, entendeu? Eu acho, assim, eu acho que todas as atividades que existem no centro espírita se subordinam a esse conhecimento. Eu vou lá longe, entendeu? Sim. Qualquer atividade que está lá no centro espírita está subordinada a você ter esse melhor entendimento. Mas nem todo mundo tem todo entendimento. Então, perfeito, isso é verdade. Tem diferentes níveis de entendimento. Isso não invalida o esforço da pessoa em fazer aquilo. Mas para ela poder evoluir, porque qual é o objetivo de você fazer isso? Entendeu? Objetivo, sua evolução própria. Então, para que você tenha uma evolução própria, facilita se você tiver, eu penso assim, um conhecimento que antes eu não tinha. Para mim ficou muito fácil, muito mais fácil no meu entendimento hoje do que há 4 anos atrás. Ficou muito mais fácil, entendeu? Assim, você parece que eu peguei um fio da meada que eu não tive. Tem uma hora que cortaram o fio. Na verdade, era a sensação de ter um quebra-cabeças e que tivesse assim, as peças todas misturadas. Aí você fala, mas escuta, eu olhava ali. Mas qual é a lógica? Eu não consigo Você não via a foto? Aqui. Tinha peça faltando, ou peça que não era dali, entendeu? Tava assim. E aí o Conde falou uma coisa que é de Jesus, né? Essa questão do sofrimento. Olha que interessante que você disse, né, o Conde. Jesus, acaba com a tese rostanguista, Jesus, ele tinha, sim, dor física. Passou por tudo, ele tinha um corpo, né? Então, por todas aquelas questões, ele passou uma dor física com a mais absoluta certeza. Mas só que a envergadura moral dele permitiu com que ele fosse além dessas dores físicas. Porque ele estava liberto das imperfeições, ele não via aquilo como limitante da capacidade que ele já tinha adquirido. Ele sabia que aquilo era temporário. Isso. Ou seja, ele estava dentro de uma roupagem que limitava aquilo que ele era, mas ele não deixou de ser. Não, e é uma coisa interessante que você acabou de falar. Você vê que a gente toda vez volta nesse ponto, que é exatamente isso que ele falou. Óbvio que a gente tem dificuldade, que a gente não é Jesus. Mas percebe aquele negócio? Porque a pessoa sofreu, se machucou, está passando fome. Amigo, é corpo material, tudo isso passa. Um tiro na cabeça passa. Você é um espírito, você não é esse corpo. E como é que você vai saber que a pessoa não escolheu passar por aquelas vicissitudes? Aí você está tirando ela da Você, Satiro. Entendeu? Você, por exemplo, na próxima encarnação, já está definida. Eu sou uma formiga. Na sua próxima encarnação já está. Você vai vir judeu.
Eu vou vir, ou então formiga, alguma coisa Não, parecida. você vai vir judeu, É porque judeu. para não Fundamentalista. poder comer torresminho. Ah, não, isso aí não, peraí, vamos deixar isso com as vidas mais adiante. Não, essa parte é verdade, Não não. vai. Não Você tem tem que jeito. se preparar mais, né? Não, na próxima você vem judeu, não vai poder comer, e vai ser aqui. Não. Quem Vai escolhe nascer numa sou eu, família cara, não é ortodoxa. você. Quem escolhe sou eu. Eu vou deixar esse negócio de chutar. Eu tava até pensando nisso, mas vou deixar isso pra lá depois. Não, tá doido, rapaz? Eu troco aquele ouro. Ah, pode vir árabe também, árabe não come. Não, tem que gostar de porco. Vai ser sine qua non e poder comer. Não é só... Ó, vai ser pior, aí vai voltar vegano. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então Ó, vamos. e nem vai tomar cerveja, hein? Vai ser daqueles veganos que são daquelas. Eu não tomo cerveja, Só suco verde, só suco verde. Suco verde. Nossa. Só suco verde. Vamos lá. Vamos continuar então. Por toda parte, portanto, vida e movimento. Nenhum canto do infinito que não seja povoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiantes, invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja visão deslumbra de admiração e de alegria as almas libertas da matéria. Em todo lugar, enfim, existe uma felicidade, atinente a todo avanço, a todos os deveres cumpridos. Cada um... Ó, Juliana, peraí. A senhora está atrapalhando o estudo do céu e inferno. Fala pra ela vir, Todo Satiro. mundo aqui tá olhando para você e tá vendo que você tá atrapalhando o estudo, entendeu? Daqui a 20 minutos eu te ligo. E Não, tá vendo? fala pra ela Eu que tô tá todo mostrando mundo aqui, ó. sabendo que Ó. ela tá faltando. Tá vendo? Acabei de mostrar que é você. O que eu tô fazendo? Você tá atrapalhando o estudo. Você tá atrapalhando o estudo. Meu Deus, vai embora, cai fora. Depois te ligo, tchau. Entenderam por que é um cachorrinho que é a chamada. chamada? Vamos lá. Em todo lugar, enfim, existe uma felicidade atinente a todo avanço, a todos os deveres cumpridos. Cada um traz consigo os elementos de sua felicidade, pela categoria em que o posiciona seu grau de adiantamento. A felicidade está ligada às qualidades próprias do indivíduo e não ao estado material do meio que se encontra. É o óbvio ululante que a gente tem que ficar repetindo, né? Imagina Jesus, que passou pela lei do esquecimento, como todo mundo, lá pelos seus 18, 19 anos, depois do trabalho, sentar na beira da casa dele, lá no portão, que seja da carpintaria, ficar olhando o céu, ficar olhando para os pequenos insetos que estavam rodeando ele, e o olhar dele e a compreensão dele para aquilo. É muito diferente. Né? É diferente, ele está vendo tudo aquilo lá, ele consegue enxergar o quê? O futuro, a beleza. Tanto é que tem aquele exemplo da carcaça que ele vê, que todo mundo critica, e ele fala que bela arcada tinha aquele animal. Ele olhava tudo Com outro olhar. com outro olhar, com o olhar de quê? Por quê? Porque ele não estava preso àquele momento. Ele não estava preso naquele momento ao lugar, ele estava com ele mesmo. Já tinha uma evolução moral que permitia que ele olhasse com um olhar muito diferente do olhar da matéria. Ele tinha as da qualidades pura que estavam nele, ele não via, ele não sentia, porque o que vinha dos outros reclamar, ele fala, pô, mas eu não sinto isso daí que o pessoal está tendo essa dificuldade. Mas eu compreendo porque que ele sente. Mas eu não sinto. É bem isso. O que pode, às vezes, colocar é assim, então Jesus ele não se solidarizava com o sofrimento do outro. Sim, ele solidarizava compreendendo o estado que o indivíduo se encontrava e não agia para complicar aquele estado. Ele agia para tentar colocar o indivíduo no estado melhor.
Não, o que que adianta? Dava de Tem costas, apego, né? dava de ombros, tá Tem no apego. estágio dele, dá de ombro e vai embora. Não. Existia sempre o intuito dele despertar o melhor de cada um. É bem isso mesmo. É, porque não adianta você tem que ajudar a pessoa a se despertar e ela poder fazer por ela. Ele sabia que ela tinha que fazer por ela, né? O único caminho é a gente E fazer pela gente, senão não tem jeito, entendeu? Alguém fazer pra mim não resolve. E assim, aquela fala que atribuem a Jesus falando que ele fala, ó raça de víboras, até quando eu vou ficar aqui, não sei o quê, é uma moral estranha, se a gente for ver, porque Jesus, ele é um espírito feliz. Pois outro dia eu tava Então, ele encarnou aqui, convivia com a gente, via as nossas criancices, né? E ele não ficava triste. Essa moral Então, estranha, ele tinha entendimento. eu já Ele fiz várias vezes palestras sobre. Apesar de estar aqui, passar tudo que ele passou, ele é um espírito feliz. Eu já vi já fiz várias palestras que me deram esse título. Aí o pessoal gostava da minha palestra, moral estranha. Aí eu tava conversando com um amigo meu, né, sobre isso, né? Aí eu comentei com isso. Hoje eu percebo diferente, essa moral estranha nada mais é que a moral autônoma. Então não é você pegar a pessoa e conduzir pela mão. É você ajudar que ela faça o caminho. Se ela quiser fazer o caminho. Se ela não quer fazer o caminho, o problema é dela. Então a bondade, a fazer o bem está em você ajudar que a pessoa faça o caminho. Não impedir que ela não faça. Entendeu? Deixar ela fazer o caminho. Agora, empurrar a pessoa no caminho que você acredita é a moral que sempre existiu, que é a moral normal. Então o que é a moral estranha? É a autonomia. Se você reler aquele trecho, você vai ler autonomia ali. Entendeu? Nossa, Sativa, eu tô vendo totalmente ao contrário. Para mim, a moral estranha é a heteronomia. Não, a moral estranha que se refere muitas vezes ali a Jesus, que ele age com uma moral que as pessoas não... Não, mas o exemplo que Não, ela tá deu, no Sativa, Evangelho, tem uma o parte exemplo lá que que ela fala deu da moral estranha. por exemplo, Jesus ia chicotear o pessoal que está no templo? Não. Não. Não, Jesus ia chamar as pessoas de raça de víbora? justamente. Não. Justamente. Essa moral estranha era a que Jesus praticava, que é a autonomia. Tipo, ele Não perdeu adianta a você punir as paciência. pessoas para ensinar ela. Ela está fazendo errado? Tá. Eu vou dizer qual é o caminho, o melhor caminho para que ela possa seguir. Agora, eu não posso fazer a pessoa seguir o caminho. Ela tem que querer seguir o caminho. Essa é uma moral que eles não conheciam. Que era essa atitude que Jesus tinha. Olha, todo mundo queria dar porrada e levar o outro a fazer o que ele queria. Jesus não queria dar porrada em ninguém, levar ninguém a fazer nada. Ele só explicava. Se você quiser entender, você faz o que você quiser. O entendimento que você tiver. Entendeu? E acabou, não tem conversa. Só uma coisa, né? A gente sempre tem que, né? Eu sempre penso isso quando eu pego alguns textos, que foram até recortados no Evangelho, Tem que ou ler, então tem que ler textos lá. bíblicos, sempre pensar que assim, aquilo tem dedo de não sei quantos, né? Só para a gente também se Não. identificar, entendeu? Porque Mas no assim, é um Evangelho. trabalho humano, Mas é no Não, Evangelho. a Bíblia eu tô Não, falando. mas a Bíblia não é Você O pode, próprio Evangelho exatamente. também. Tem O próprio Evangelho. A fonte da Bíblia é um monte de fofoca, se você for olhar, né? Porque não tem nenhum embasamento. Não, e outra coisa, houve aí os concílios, enfim, houve uma série de ajustes para atender política da época. Então, assim, sempre uma coisa é tentar entender quem foi essa pessoa que passou aqui, que é Jesus, né? Tentar entender o que ele trouxe em termos de ensinamento para a gente, autônomo, mas sem se apegar exatamente à letra do que está ali naqueles registros, porque aquilo... Eu costumo dizer o seguinte, né? eu acho que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vale porque ele busca trazer só a parte moral. Ele não traz a história. Assim, não ao pé da letra. Ele tira a parte moral e discute aquilo, e não a Bíblia. Ele não está discutindo a Bíblia. Não. E lembrar o seguinte, essa discussão em cima
dos evangelhos da Bíblia, né, cristãos, ele traz um aspecto moral. Mas o verdadeiro aspecto moral que a gente traz está nas duas obras seguintes. Essa que a gente está estudando e a Gênesis. É aí que está a teoria. É aí que está toda a questão da moral, da autonomia. Lá ele exemplifica. Aqui ele apresenta literalmente o que é essa autonomia. Entendeu? Ali ele faz um recorte e nunca foi apresentado a respeito. Ali Uma leitura. Uma leitura. Assim, olha, a Bíblia tem aspectos morais que leitura. são concernentes com o Espiritismo. Jesus trouxe, Jesus não falou mentira. Só que, e aquela parte que Jesus andava, aquilo é história. Esquece a história, joga fora aquilo. Aquilo exemplifica, ajuda, metáfora. O que você quiser, entendeu? Agora, esse aspecto moral é o que é discutido no Evangelho. E essa discussão, ela traz já alguns elementos, mas a teoria, eu tenho para mim que a teoria moral da autonomia autônoma, ela é realmente explicada aqui, nas duas obras finais. Aí você tem um tratado sobre essa moral, que é uma moral que nunca tinha sido apresentada, tanto que todas as religiões, e o nosso maior problema é querer dizer para os outros o que eles têm que fazer. Fazer pelos outros o que eles deveriam fazer, vamos dizer assim. Eles têm que aprender a fazer, não adianta. A hora que eu sair de perto dele, vai fazer do jeito que ele sabe fazer, que ele quer fazer. Ele sabe não, só sabe e quer. A escolha é dele. Entendeu? Ou ele resolve seguir o condicionamento que tem aí. Todo mundo age assim. Isso, Satiro, isso além de ser autônomo, é assim, é uma dose cavalar de lucidez, porque quem sou eu para falar o que é melhor para você? Se eu souber o que é melhor para mim, nossa, já tá de bom tamanho. É o meu exemplo predileto, por isso que o meu exemplo predileto é o escoteiro atravessando a velhinha, né? Vai tomar a cacetada do outro lado da rua, porque a velhinha não queria atravessar a rua. Você achou que ela queria atravessar a rua, entendeu? Ela queria ficar lá. Uma dose cavalar de lucidez. Ela estava esperando o Uber, entendeu? Você atravessou ela na avenida, coitada, perdeu o Uber, né? Tá na direção errada. Ô, então, Rosângela do Conde, destrava esse microfone e vem conversar com a gente, vai. Vamos lá, vamos seguir aqui, vamos acabar. Então vamos ler aqui. Se eu deixar ele destravado, meu cachorro vai atrapalhar direto a conversa. Não. A felicidade está ligada às qualidades próprias dos indivíduos e não ao estado material do meio em que se encontram. Está, portanto, em toda parte onde existam espíritos capazes de ser felizes, sem que lhes seja assinalado nenhum lugar circunscrito no universo. Em qualquer lugar em que se encontrem, os espíritos puros podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Nota 46. Essa explicação corresponde ao item 2º do resumo da lei da justiça divina, no capítulo 8, que afirma: sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade futura e os meios de adquirir, trabalhando em seu próprio adiantamento. Portanto, a lei que rege a evolução do espírito humano é a da autonomia e não da heteronomia, presente nas religiões ancestrais e no materialismo, que colocam o ser humano sujeito a leis externas, por meio de castigos e recompensas. A felicidade... Só um momento, Satiro. Aqui a gente pode lembrar, né? Daquela frase que atribuem a Jesus. A felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo e de mundo nenhum. A felicidade é uma conquista pessoal sua. Sim, na verdade ela é de cada indivíduo. A felicidade ela é do mundo espiritual, se quiser dizer, ou de cada espírito. Então falar assim, o mundo feliz, a gente tem que entender o que está falando, entendeu? Porque senão a gente interpreta de maneira heterônoma, né? Mas esse é o aspecto... E a autônoma a felicidade está dentro de você. Você que conquista esse estado de felicidade. Não é o lugar. Você pode estar num campo de batalha. Não é o lugar, não é... Você vai estar triste...
Mas é isso mesmo. né? Você vai estar Ou perturbado. o contrário, né, Rosângela? Você pode estar no paraíso, lugar mais maravilhoso do planeta Isso, Terra, que é o que comumente cercado mais das acontece. melhores coisas É. materiais, e não encontrar naquilo Mas uma você, é paz porque você íntima. não encontra naquilo a felicidade. É, E não tem Porque não está nos lugares nem nem nas nas coisas. coisas. Entendeu? Não está nisso. Está dentro da gente. Então é uma conquista individual de cada ser. Sempre vai ser isso. Né? Então aí. É como falar assim, não, você está tão tristinho aí, vem cá que a gente faz alguma coisa e você vai ficar feliz rapidinho. Não, não é assim. uma panela de conquista brigadeira sua, faz a gente progressiva. alegre. Agora é só. Eu acho que a única coisa. Vocês sabem qual é a última Mas daí coisa? é o corpo, única né, Sueli? É coisa o corpo É, que deixa a só pessoa alegre. trabalhou isso. E Sabe passa qual é a única- rápido. Sabe qual é a única Passa coisa rápido. que deixa as coisas felizes? O Conde sabe. Qual é a única coisa que existe que deixa a pessoa Torresminho. Torresminho, exatamente. Você, é a filho. felicidade. Eu sou vegetariana, minha panela de brigadeiro. Viu? Vocês estão aprendendo. Vocês estão aprendendo no estudo alguma coisa, viu? Kardec não disse isso, a gente está evoluindo aqui. Foi os contatos espirituais que eu tive aí. Vamos evoluir o espiritismo. Ai, meu Panela Deus de do céu. brigadeiro. Vamos lá. A felicidade, olha só, agora vai matar a gente. A felicidade, entretanto, não é pessoal. Então vamos lá, 47. Ó, Kardec dizendo aí, não é Paulo. O espírito conquista gradualmente a felicidade pelo melhoramento pessoal. Mas esse processo ocorre por meio das relações de empatia que se estabelecem com outros seres, na medida de sua capacidade, com os mais simples, ensinando pelo exemplo e pela persuasão, respeitando a liberdade e auxiliando pela caridade desinteressada, com as da mesma ordem pela união solidária pela atuação no bem, formando famílias espirituais. Com os mais evoluídos, ouvindo os conselhos e inspirações, cooperando para a harmonia universal. Essa é a parte. Então a felicidade não é pessoal. Se não a possuímos, senão em nós mesmos. Se não a pudéssemos compartilhar com os outros, ela seria egoísta e triste. A felicidade está também na comunhão de pensamento que une os seres que se simpatizam. Os espíritos felizes, atraindo-se mutuamente pela identidade de ideias, de gostos e de sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no meio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e é impregnada pelos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto, cujos membros ora se dispersam para se ocupar de suas missões, ora se reúnem num ponto qualquer do espaço para se inteirar do resultado de seus trabalhos. Ora se reúnem em torno de um espírito de ordem mais elevada, para receber destes seus anúncios e instruções. Isso Paulo fala direto, né? Ele repete bastante, olha aqui, ó, tá bem fundamentado aqui na própria obra espírita, né? Justamente. Ela não é pessoal, por quê? Porque a gente tem que... Não é algo que você conquistou para você e só para você. É algo que você fez com Olha que coisa, ao mesmo tempo que a doutrina espírita ela traz a questão da autonomia, aliás, ela traz a questão profunda da fraternidade, mas por meio da autonomia, né? Não é a fraternidade que se constrói porque se obedece, né? Se obedece às leis que existem, justamente. E nem, na verdade, líderes religiosos, né? Não, ninguém. É aquela fraternidade construída a partir eu do e você estamos fazendo o o mesmo caminho e estamos ajudando, e aí toda a sociedade, todo mundo, passa a fazer isso. Aí é felicidade. Caminha junto. Então a felicidade, ela
ela é realmente felicidade quando todos nós formos felizes. Compartilhada. É o ápice da felicidade. É bem isso mesmo. Gente, isso é muito assim profundo, né? Se a gente Isso é muito diferente, né? Porque aí entra aquela história da caridade desinteressada, né? Você está fazendo porque você sabe que você tem que fazer o bem e não porque você tem algum objetivo. E aí você consegue imaginar por que um espírito, né, da envergadura de Jesus viria ensinar pobres mortais Não, ele aqui. veio fazer a parte dele. Se você quiser aprender, aprende, né? Se você quiser, aprende. Mas ele já traz essa a partir da autonomia dele, a compreensão do dever do bem de auxiliar, né, os que estão lá Independente do que aconteça em torno dele, entendeu? independente do que aconteça. Do que aconteça. Senão ele não teria sido crucificado, concorda? Não. Não, peraí. Não vou fazer isso porque isso aí vai dar zebra, entendeu? Mas o objetivo... E nem é o Cordeiro de Deus que veio tirar os pecados do mundo. Não é entendeu? O Cordeiro de Deus que... Definitivamente. Porque, na verdade, exatamente, não é o Cordeiro de Deus que veio tirar os pecados do mundo. E essa frase, né, Cordeiro de Deus, dá a entender que Deus fez um sacrifício por nós. Deus entregou um animal para ser sacrificado. Deus entregou... o filho dele para ser sacrificado para limpar a barra do outro, né? E assim, legal é você achar que Deus é um sujeito legal, entendeu? Quer dizer, e é bacana. Belo exemplo, vou pegar meu filho e entregar para o sacrifício. Aí eu sou igual Deus, entendeu? Pô, não é assim que a coisa funciona, entendeu? Você em última análise, parece que Deus está amando mais prefere a humanidade ao filho. E Deus prefere que falam dele do que o próprio filho, entendeu? Vou entregar meu filho e falem bem de mim, porque eu entreguei meu filho, afinal de contas, entendeu? Falem bem. Esse negócio de sacrifício aí é interessante, assim, quando a gente começa a entender a psicologia, né, da ideia. Era uma cultura que esse povo tinha, de sacrifício, de oferenda, sei que lá. Aí uma pessoa pegou e falou assim, poxa, se nós homens fazemos isso, Deus deve fazer também. Não. E aí, mas aí volta naquela leitura então, que o Safiro falou. Jesus, para aqueles que acreditam que Jesus é o Messias, Jesus então vai fazer um sacrifício, ele entregou o filho dele, para a gente se aliar a ele. Todos nós somos filhos dele. Deus entregou o filho dele para sacrifício, para os nossos erros, né? Sacrificou o filho dele maior, porque ele é o Messias, o escolhido e tal. E é tudo interpretação infantil, né? Esse parágrafo que a gente leu, a felicidade, entretanto, não é, pessoal, eu até fiz uma chave aqui e coloquei chave de ouro da doutrina, né? Porque eu achei muito especial esse parágrafo. E é mesmo. E assim, essa felicidade, olha que interessante, felicidade egoísta e triste, né? Aí a gente ouve, às vezes, alguma pessoa falar, às vezes até mesmo a gente fala, ou já falou, eu tô aqui sozinha, mas eu tô feliz, tô tranquila comigo mesmo, tô em paz. Você tá ali, você tá isolado, entendeu? Você tá ali cuidando das suas plantas, cuidando dos seus animais. Antes só que mal acompanhado. Sou feliz sozinho, aquelas frases que a gente solta. Né? Aí ele tá falando não, que a felicidade está também na comunhão de pensamento que os une. Então, comunhão de pensamento que os une. Então, os espíritos que nos são simpáticos, né? Que a gente tem o mesmo objetivo. E aí ele coloca, se não as possuímos, a felicidade está também na comunhão de pensamento, os espíritos felizes atraindo-se mutualmente pela identidade de ideias, de gostos e sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no meio das quais cada individualidade irradia sua própria qualidade e impregna pelos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto, cujos membros ora se dispersam, ora se ocupam. O que eu quero dizer é assim, às vezes a gente está com um grupo, isso eu tenho saudade, né? Quando a gente estava lá na casa espírita e tal, e estava todo mundo ali unido num propósito de auxílio, e a espiritualidade estava ali junto com a gente também, então era um eflúvio, assim, uma sensação tão gostosa ali, harmônica, sabe?
A gente vinha para casa assim, dormia bem, nem tinha fome, nossa, era uma noite assim muito tranquila. E tá aí uma felicidade, porque você tá, além de você estar com as pessoas ali encarnadas, né? Você tá com a espiritualidade. Agora, na condição que a gente está hoje, de isolado, né? Meio que isolado. Como que eu estou conseguindo? Não consegui ainda, mas vou conseguir. A gente está aqui. Formamos esse grupo, a gente tem afinidades, algumas afinidades de pensamento, e a gente tem a nossa família. Às vezes, dentro da nossa família, não tem tanta afinidade, né? Mas a gente procura ser útil ali, tal, dentro das nossas possibilidades. E a gente vai conquistando essa felicidade. Então, não é igual para todos, né? Esse Posso fazer de felicidade não é igual para todos. Uma reflexão do que é estar junto? Porque, assim, essa frase, estou junto, ou que nem, né, a gente falou, eu estou sozinha, mas eu estou bem, ou melhor sozinha do que mal acompanhado, ou então, estou junto com as pessoas fazendo alguma atividade, estou feliz. O que é estar com o outro? Eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar, porque, na verdade, eu penso que o estar com o outro, lógico, aqui encarnados, nós somos 8 bilhões de pessoas encarnadas. Então, é assim, eu não tenho como estar com alguém que mora no Japão. Ou tenho. Eu tenho. Porque o estar com essa pessoa não é estar ao lado, colada nessa pessoa. É estar de modo a me colocar nesse contexto que eu não cause, né, que eu possa cooperar, na verdade, com algo maior. E eu posso fazer daqui, sem estar do lado daquela pessoa. Sem saber se ela está ou não fazendo. Sem saber se ela... E não preocupada se ela está ou não fazendo. Eu acho que esta é a questão. Eu estou aqui hoje e não estou, talvez hoje, na verdade, eu posso te falar uma coisa. Hoje eu me sinto menos isolada do que em outra oportunidade que já tive no meio de uma casa espírita. Entendeu? Porque, na verdade, eu não estou isolada. Hoje eu divido um objetivo. Não, e você vê em outras oportunidades. Você vê como está permeado essa questão material na nossa vida. Você não é esse corpo. Então, quando você diz que você está com outros fazendo bem, você está. Quando você dorme, você está diretamente com outros fazendo bem. Você não precisa estar acordado para fazer o bem. Você não precisa estar do lado daquela pessoa para estar cooperando com ela. A verdade é o seguinte, como você não busca recompensa, que é algo material, sempre é, ter um objetivo é busca de recompensa. Qualquer objetivo que seja, não interessa. É busca de recompensa. Então você não está fazendo uma caridade desinteressada. Isso não leva à felicidade. Isso leva à alegria, né? Mas é mais profundo que isso. A gente é espírito. Nossa vida é espiritual. A gente não consegue, quando pensa, a gente pensa na gente material. Mas tira o material da frente e aí você vai perceber como o espírito não interfere na matéria. Você vai perceber o que é a caridade desinteressada. É você tomar as decisões e colaborar para que o bem aconteça, independente de quem acha o que ou do que vai acontecer comigo. O fato, por exemplo, de eu não estar aí dentro da sua casa, do seu lado, não quer dizer que eu não esteja cooperando com você. E o fato também de eu não estar em contato com alguém que está lá no Japão e não saber o nome dela, também não quer dizer que eu não esteja cooperando. Mas também não quer dizer que eu não esteja cooperando se eu estiver junto, que nem você disse. Eu estou junto com algumas pessoas para realizar um objetivo, dividir... Um objetivo não, para participar de uma atividade. E que eu acho que existe um sentido naquilo.
numa construção estética do bem, sei lá. Não, você, Também mas não necessariamente, eu não preciso estar com as pessoas, necessariamente. porque, por exemplo, imagina que você está numa situação, eu fico imaginando isso, né? Eu já vi algo parecido acontecer, embora eu não vou mentir, não participei diretamente, mas eu percebi isso. Eu estava lembrando disso com uma amiga minha, que faz isso. Ela dá sopa, comida na rua para as pessoas. Né? A gente estava discutindo sobre isso, também sobre essas questões da caridade desinteressada. E é uma coisa que ela gosta de fazer, que conduz ela. Então, se você tem um objetivo, eu posso ir com você com o objetivo de fazer alguma coisa que eu acho que é o bem, independente da forma. Ô, Satiro, eu acho que essa caridade de assistencialismo, eu acho que é no sentido de eu me sinto feliz em ser útil. Sim, pois é, mas quando você busca, você acabou de falar a palavra que é o problema. Quando você eu me busca sinto ser feliz útil, em ser útil. quando você busca ser útil, você busca uma recompensa. Olha o problema, é muito mais embaixo o buraco. Esse é o problema da gente. Porque essa felicidade egoísta e triste, quem é que quer essa felicidade egoísta? Mas a utilidade, tem pessoas que quer. Mas a utilidade não é a caridade desinteressada. A utilidade é material, é materialista. Você, por exemplo, o pessoal que está tendo é que eu te dar o exemplo seguinte. Eu falei para ela, naturais, né? Eu tentei explicar para ela. Olha só, peraí, deixa eu acabar. Arrancando e tal. Mas deixa eu acabar. Tá os bombeiros, lá tentando ajudar e as pessoas vão lá junto tentando ajudar também. Umas são porque está buscando seus próprios familiares e a outras de maneira solidária. Ela vai lá ajudar também. Não, tudo bem. Ela não quer recompensa nenhuma, ela não quer ser entrevistada pela Globo News para, eu tô aqui, ajudando o bombeiro. Mas aí é aquela história que ela está sendo útil. Mas é aquela história que, por exemplo, tem gente que não aceita essa ajuda. E aí, como é que você se sente? Tem gente que xinga você. Por isso que a gente tem que perguntar. A gente tem que perguntar. Você eu tô falando, tá precisando de ajuda? Você quer ajuda? Tem que perguntar antes. Ô, Rosângela, e se a gente pensar no seguinte... A forma que você faz e não o que você faz. Não é bem... saindo dessa questão da utilidade, pensando no seguinte, no sentido de cooperação, né? Vamos assim. Pergunta. Como é que você coopera numa situação dessa, de indigentes na rua? Não. Eu tô falando, eu pensei nessa outra questão, porque assim, existe um ponto de equilíbrio, né? Nas questões da natureza, nas questões da estruturação, né? De como a gente vive, tá? E aí, quando essa questão de equilíbrio ela se rompe, eu acho que existe um impulsionamento do espírito em tentar restabelecer aquilo que ele compreende como o ideal estético da moral. Cuidado que a estética não é o belo. O belo não é necessariamente uma estética materialista. Fugindo dessa questão materialista, na verdade, assim, você constrói, você desenvolve um conhecimento, certo, Satiro? E você, através desse conhecimento que você desenvolve, você cria uma compreensão da moral. Sim. Mas isso não muda o fato. Se você não tiver compreensão suficiente para fazer a caridade desinteressada, para ter um ato de caridade desinteressada, o seu ato não passa a ser desinteressado. E olha ele que continua maluco. Sendo interessado, útil. O fato, ele vai ser sempre material. Satiro, esse desinteressado, eu acho que esse desinteressado, ele está frisado no sentido assim, você não vai para o céu. Se você fizer caridade, você não vai para o céu. Se você fizer caridade, você não vai para o nosso lar. É o desinteressado, é onde você não busca nenhuma recompensa. Zero de recompensa. Nem um obrigado. Nem um pouco de alegria. Sim. Você faz porque é o certo a ser feito. Ponto final. Mas pode ser que o certo que você faça, entendeu?
não agrade a quem está em volta. Acho que Então, nesse sentido mal, que você mas falou de assim, ó, eu fui lá, fiz a caridade durante 10 anos, eu servi almoço para aquelas pessoas, e de repente eu encontro com uma delas numa situação em que elas não se importam comigo. Daí eu vou falar assim, caramba, eu fiquei 10 anos fazendo caridade para aquele pessoal, e naquele momento que eu precisei, eles não se importaram comigo, sim, ou eles é um exemplo passaram de por interesse. mim na rua e não me cumprimentaram. Isso é uma questão de interesse. Você Ou está então, esperando, cuspiu no um prato que você retorno. serviu. Você está esperando um retorno. Aí não sim, aceitou o teu prato. agora você fazer um bom ato porque você quer ser útil, não é heterônomo, no meu ver. Não é heterônomo. Utilidade é materialista. Porque a gente quer... Não, mas não é útil no sentido de utilidade. Talvez eu não estou usando É a palavra difícil a certa. compreensão. Será que não é Talvez eu não estou intenção usando do a bem? palavra certa porque ela tem um significado... O problema Interesse é uma coisa, Você pode- intenção é outra. Pois é. Eu tenho a intenção do bem, mas eu não tenho interesse em algum resultado. Mas o ponto É é que eu esse. tenho O ponto é que se uma você compreensão- está visando... O que eu falei é isso. O que é desinteressada, você não visa nenhum retorno de tipo algum. Mas você tem a intenção do bem, porque você tem que ter a intenção. Claro Se que você tem que não ter tiver a intenção do tem que bem, querer fazer não o bem. existe bem. É lógico. Mas você faz o Eu bem acho que é pelo... nesse sentido. Você faz o bem pelo bem. Sem motivo algum. Sem objetivo. Nenhum objetivo. Não, sem resultado. Nenhum objetivo. Você não quer saber de ser útil, você não quer saber de ajudar ninguém. Você quer saber de fazer o bem. Porque É isso que Essa diferencia, às dificuldade vezes, nossa. alguns profissionais. Ó, por exemplo, a enfermeira, ela tem lá o horário dela de trabalho, né? Vamos supor, das 6 da manhã às 5 da tarde. E daí ela tá lá porque é a profissão dela, ela tem a remuneração dela para ela cuidar da vida dela, da família dela. Mas tem enfermeiros que passou do horário deles e o paciente está lá e ela está num procedimento, ela não vai embora enquanto ela não termina o procedimento ou não chega um outro companheiro para continuar o procedimento com segurança. Não é qualquer um que chega e fala, ó, pega aqui que eu tenho que ir embora. Não, ela aguarda. Eu presenciei isso quando eu acompanhei minha irmã no tratamento oncológico. Já tinha dado a hora da moça ir embora e ela ficou lá até vir um outro profissional que ia pegar o horário e sabia fazer o procedimento. Eu acho muito... Então, ela tá lá porque ela no sentimento de ser útil, autônomo. Deixa eu botar um Pra ponto mim. que é o seguinte. Quando você falar de exemplos de caridade, para de se referir aos outros. Porque eu não sei qual a intenção do outro. Então se refira a você. Quando eu faço um ato do bem, eu faço esperando alguma coisa em retorno, que seja um sorriso. Não, você fez o bem, a pessoa olhou pra você, filha de uma puta, e te respondeu assim. Aí você sai bem ou sai mal? Mas você O tem que que você perguntar sente. antes se ela quer que você ajude. Aí ela não Tem que responde. perguntar antes. Ela não responde. Responde, Rosângela. Entendeu? Se não Você tem pra responde, falar. Eu acho que... Então, primeira Na coisa, dúvida- eu na acho que a dúvida gente não tem que olhar... faça. Eu acho que a gente... Não, eu acho errado isso. Você não fazer é fazer alguma coisa. É escolher não fazer. Então você tem que fazer, não é por qualquer motivo que seja. Sem motivo algum. O motivo seu qual é? Fazer o bem. Eu Às penso vezes- que aquela às profissional, vezes ela brigar ficou com seus ali filhos- porque ela se solidarizou, gente. É a vida dela profissional. Quantas pessoas passam pelo dia dela precisando de atendimento médico? E, às vezes, aquele atendimento médico vai dar uma sobrevida de horas, de dias para aquela pessoa. Não, é o que eu estou te falando. Para de usar o exemplo dos outros. Usa você como exemplo. Quando você fizer um ato do bem, qualquer ato, você acha que é bondoso, olha e fala o seguinte: eu estou esperando alguma coisa em retorno, para você começar a se analisar e ver que na maioria das vezes, falo por mim, eu espero alguma coisa. Mas ó, o meu olhar para essa Eu espero um profissional reconhecimento. enfermeira não é de que ela é boa. Não é de que ela é boa, nem de que ela é boa profissional, nem de que ela é um bom espírito. Não, mas eu não Meu tô olhar falando para ela é de que ela é uma pessoa justa com a sua própria consciência. Não, o que eu estou Ela é dizendo é que justa com a sua você própria julgar consciência. os outros é errado em si. Por quê? Porque você não sabe o motivo dela. Nunca vai saber. Então para de dar...
Esquece os exemplos de terceiros, de situações que envolvam terceiros. Olha para as suas situações. Eu procuro fazer isso. Quando eu faço tal coisa, que eu vejo que é um ato do bem, pode ser uma coisa simples. Eu me questiono, eu fiz por algum motivo? Se eu não encontrar um motivo, porque às vezes eu vou fazer o bem e aquilo você vê nitidamente que ninguém que está ali quer aquilo, mas é o bem. Entendeu? É o bem. Aí você não vai fazer, porque você vai ter um retorno que não é agradável, então você tem interesse. Não, eu vou fazer porque para mim isso é o bem. Eu posso estar errado, mas para mim isso é o bem. Eu estou buscando fazer uma caridade desinteressada. Só vou saber, talvez eu aprenda ali que aquilo está errado. Eu, em tudo que eu faço, eu tenho motivo. Eu não faço nada sem então motivo. Você não... Tudo que eu vou fazer, eu tenho motivo, eu reflito antes. Então, na definição da caridade, não é na minha definição, na definição da caridade, não é desinteressada. Quando tiver motivo, é difícil. Eu preciso estudar mais sobre isso. Porque... Busca na pesquisa das obras, caridade desinteressada. Tem um motivo pelo qual a gente faz tudo na vida. Porque... Acho que não é motivo, é intenção. Mas esse é o ponto. Tem que ter uma intenção. Não esse motivo. É o ponto. A sua Isso, vida, intenção, é essa palavra. Não motivo, porque esse motivo você tem uma questão eu usei a palavra de interesse. Errada. Eu usei Agora, a intenção errada, você tem que ter. Então, perfeito. Se você acho não... que a gente faz tudo, a gente tem... Querer fazer o bem é uma coisa. Fazer o bem de forma desinteressada ou interessada são coisas diferentes. Só isso que eu quis chamar a atenção. A verdadeira bondade e caridade não está em fazer o bem de forma interessada. Eu acho que na nossa condição, Satiro, a gente ainda não consegue fazer um bem desinteressado. Jesus, ele consegue. Mas na nossa condição atual, vamos dizer de hoje, vai que amanhã a gente não sabe. Porque eu não estou falando da condição individual da gente. Porque a teoria é uma coisa e a prática? A prática é a teoria aplicada. Sim, mas eu vejo que a gente não está nessa condição ainda de fazer as coisas sem ter interesse. Mas eu concordo com você, mas isso não muda a definição. A gente tem um propósito, tem um objetivo, tem uma intenção, tem um propósito. Isso. Em tudo que a gente vai fazer. O que a gente está fazendo agora? Por exemplo, a gente está estudando mais a fundo o Espiritismo para a gente superar a nossa ignorância de tanto tempo. Justamente. A gente tem um propósito. Mas qual é o propósito? Superar a nossa ignorância. A gente está aqui estudando para poder entender para a gente poder melhor. fazer isso. Para aprender a fazer. Porque se eu não entender o que é isso... Se eu deixar de lado e aceitar que eu sou assim, eu não sou perfeito, eu não vou buscar fazer isso, eu me acomodo. Não, peraí, eu não consigo fazer isso. Um dia vai acontecer de eu conseguir. Mas como é que acontece de eu conseguir? Só tem um caminho, o uso da razão. Envolve conhecimento. Envolve você aprender e estudar. É o que nós estamos fazendo. Envolve estudo filosófico. Então, ninguém está cobrando ninguém de ser caridoso da forma verdadeira. Qual é a forma verdadeira de ser caridoso? A gente só está dizendo. A gente sabe qual é. É desinteressado. Não muda o fato. Aí você vai se interpretar. Ah, mas eu acho que essa foi desinteressada. Ótimo. Aí mais adiante você talvez aprofunde e veja que não foi tão desinteressado. Aí você melhorou. Mas você entende? Você precisa perceber... É o vigiar e orar. Você precisa vigiar para saber, eu achei que era, mas sabe, pensando bem, eu percebi que eu tenho um interesse lá atrás, nesse ponto daqui. Então, como é que eu faço esse diacho? Essa é a pergunta. Pelo menos eu pergunto isso. A minha pergunta honesta é essa. Como é que eu faço esse diacho de caridade desinteressada? Aí você tem que olhar somente para o bem. E aí é pior. Por quê? Aí é que é de lascar. Isso está dentro de você, essa maneira de agir, né? Aí você fala assim, e como é que eu sei o que é o bem? Onde é que está o bem? Está escrito na tua alma. Pode te lascar, rapaz, resolva-se. Ou está escrito ou não está escrito. É porque está escrito dentro de nós, mas nós não conseguimos fazer. Não nos desenvolvemos para isso, não evoluímos para isso. Mas está escrito. Se você conseguir tirar da frente eu tô lembrando, do que materialismo, eu tô lembrando do Paulo falando. Se você, como que você sabe que é o bem?
Quando te causa felicidade. Sim, mas Quando aí que você sabe que não é o bem? Quando te causa infelicidade. Aí você pode também dizer o seguinte, felicidade é uma coisa que não acaba. Aí você fala assim, ó, eu fui lá e fiquei Muito 10 amplo. anos distribuindo marmitex lá pro pessoal que parava lá no farol. Fiquei 10 anos, exemplo, não é eu, fiquei 10 anos lá distribuindo marmita lá no farol. Isso me trouxe felicidade ou infelicidade? Isso foi o bem? Se me trouxe felicidade, ok. Agora, se eu encontro as pessoas lá adiante e elas nem me falam oi, eu entrego lá a marmita para elas, né, todo dia. Chego lá, elas não falam um oi, não dirigem um olhar fraterno, porque às vezes a pessoa não fala, mas ela dirige um olhar fraterno. Aí você fala, caramba, que pessoa nem me viu aqui, entendeu? Aí você estava esperando um agradecimento, você estava esperando algo. É um exemplo, por exemplo. Ou você espera simplesmente que a pessoa receba. Aí você ficou infeliz, entendeu? Você ficou infeliz, você fez o bem lá de 10 anos de distribuição de marmitex, mas você ficou infeliz que a pessoa não olhou na sua cara e não falou oi. Eu acho que você, na verdade... Você é aquela pessoa que entregava marmitex. Você não tem por que ficar infeliz, entendeu? Eu faço o bem para a pessoa não aceita o bem que eu faço e age de uma maneira diferente, o problema é dela. Tô nem aí. O problema é dela. Agora, se você ficar triste, é porque você esperava alguma recompensa. Alguma coisa de retorno. Ficar triste, ficar decepcionado. Eu vou ficar triste porque você não aceitou o bem que eu fiz. Primeiro, eu não fiz o bem para você. E nem para você e nem para o mundo. Eu fiz o bem para mim. Não fiz para os outros. Tô nem aí se você acha que é bem ou mal o que eu faço. Você não precisa nem reconhecer que eu tenho. Você não precisa nem saber que eu fiz. Eu fiz porque eu fiz. Falar assim, por que você faz o bem, né? Porque eu quero um mundo melhor, pronto. Falar assim, por que você faz o bem para aquelas pessoas? Não, mas eu não faço aí você bem. começa a falar... pois é, mas você querer um mundo melhor é buscar recompensa. Não sei o que. Não. Por que você faz o bem? Mas olha só, percebe a tua resposta? Eu quero um mundo melhor. O mundo melhor é recompensa. Eu acho que é o que a Sueli me corrigiu, que eu falei que era... Qual é a palavra, Sueli, que eu usei, que você falou? Intenção. Isso, a minha intenção é um mundo feliz, é um mundo melhor. Pois é. Não é, eu quero fazer bem para fulano, ciclano, aquele grupo. Eu faço bem só para quem é da minha religião. Eu faço bem só para quem é da minha família. Eu tenho uma visão diferente. Não, eu quero um mundo Eu acho que melhor. você tem que querer fazer o bem, independente se o mundo vai melhorar ou não. Tô nem aí pro mundo. Eu quero é fazer o bem. Eu quero um mundo melhor, que eu tô dentro dele, eu quero. Ó a recompensa aí. Não é recompensa não, eu quero um mundo melhor, eu tô dentro dele. Onde eu tiver, eu quero que seja melhor. O nosso mundo, é o que eu tô te dizendo, a gente se apega, é o apego material. A gente não é, esse mundo não é o nosso mundo. Este mundo aqui não é o nosso mundo. Você quer um mundo melhor? Se melhore como espírito. O nosso mundo é o espiritual. Ajude a outra pessoa a se melhorar como espírito. O mundo dela é o espiritual. Faz com que ela ajude ela, se ela quiser, quando ela a fazer. Eu penso mais por aí sempre, entendeu? E procuro sair de todos os retornos materiais. Para pensar. Vamos voltar cada um. no que o Conde tinha falado de Jesus. Que a felicidade dele não era desse mundo. Claro. A felicidade dele estava dentro dele. Independente do mundo que ele estava povoando. O mundo fez uma catástrofe, teve milhões de guerras depois. Não teve mundo melhor por muitas décadas, muito pelo contrário, demorou séculos para que alguma coisa melhorasse. Né? Pode escolher o que você quiser. Saúde, por exemplo. Foram séculos. Né? Para ser mais exato, foram praticamente 19 séculos para que alguma coisa acontecesse na medicina. Para que a gente tivesse realmente um upgrade na saúde. Então foram 19 séculos de uma merda de mundo sem saúde. Então aí você coloca no tempo. Tempo é matéria. Matéria é esse mundo materialista. Agora, o espírito dele ficou triste por causa disso?
Então, é assim, Não, eu não quero um ficou- mundo melhor, não mas fica a minha triste. felicidade não está atrelada se o mundo está melhor ou não. Eu quero um mundo melhor, mas eu não sou feliz só se o mundo for melhor. Isso, é o que eu te A falei. felicidade está em mim. Eu conquisto ela. Justamente. Então, qualquer coisa que aconteça no mundo material não pode afetar, não afeta a felicidade. Do espírito. Do espírito. Agora, da personalidade Rosângela... Ó, eu o sinto mundo mais explodiu afeto. todo e as pessoas antes de explodir foram todas Essa torturadas, iminência aí de uma. guerra aí, que Não muda a minha tem dia que felicidade, diz que entendeu? vai ter a guerra, e no dia seguinte fala, não, peraí, não vai ter não. Aí no dia seguinte vai ter, aí não vai ter. Então, eu acho que é normal. Entendeu? A minha gente- felicidade não pode estar atrelada a esse conflito aí, essa... Eu acho que é normal que nós, como seres encarnados, que estamos no corpo, a gente se entristeça com isso. É tristeza. Então eu vou acordar um dia e vou falar, puxa, mas que eu olhar assim e falar que situação daquela pessoa, eu sinto tristeza, eu É porque fico... você tem, é que nós temos apego. Apego a quê? A emoções. Nós temos um corpo, Na hora não que tem você jeito, olhar a e gente falar tá assim, aqui. Pois é, na hora que eu vou só. ficar triste se realmente essa guerra de fato acontecer e, Ó, e eles Jesus, começarem a um no matar dia o que outro. ele estava lá orando, lá no, antes de me corrijam se eu estiver falando besteira. O dia que ele estava orando lá, antes de ser preso, né, ser entregue lá, né, isso que conta são os relatos bíblicos, mas vamos pegar essa história aí, e assim, o que traz ali é que ele pode, de repente, existiu naquele relato que trouxeram lá no Monte, como que chama aquele? Não é Monte Sinai? Santo Oliveira? Das oliveiras, né? Dizem o sofrimento de Jesus. A gente sabe que o espírito dele não estava sofrendo, né? Mas talvez ele não estivesse alegre com aquilo, né? Talvez a tristeza e a alegria dele tinham menos impacto ao espírito dele. Ele estava triste, não, perfeito. Qual o nosso objetivo com as Exatamente. emoções? Não, exatamente, ele não tinha Porque apego o às espírito- emoções, ele se Não, ele não sobrepôs, Ele não perdeu ele as se emoções. exatamente, Ele é triste. ele A ele tristeza, se que a tristeza sobrepôs. dele, ele olha e fala assim, besteira, daqui a pouco morre, nasce outro corpo, em outro espírito, tá tudo bem. Ele se sobrepôs à tristeza que ele tinha, mas não é que ele não sentia a tristeza. Não, ninguém disse. Jesus não era robô, que eu saiba, nem um ciborgue. Exatamente. Jesus Então era a um gente ser- vai estar aqui. Tanto que o nosso objetivo é dominar as paixões, as emoções, e não Perfeito, eliminá-las. perfeito. Nós estamos aqui, nós vamos Jesus- Ele conseguia Jesus dominar sentia a plenamente emoção, as emoções. Jesus sentia alegria. Ele sentiu a tristeza, tristeza. sentiu, mas ele dominou rapidinho. Mas ele olhou e falou, mas essa alegria, ela é o que tem que ser para esse momento? Não, não é. Então eu não tenho por que ficar me valendo dela. Não, ela é, então eu posso me valer dela. E a tristeza, a mesma coisa. E a raiva, e o ódio, tudo a mesma coisa. Entendeu? Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Ou seja, isso não guiava os atos dele. Não guiar. E nós deixamos que nos guie. Se Eu traz acho que alegria, isso me guia. E tá errado. Isso não A tá gente errado, fica não, correndo tá errado. através da recompensa, Eu a gente corre atrás. A gente da corre recompensa. atrás da recompensa. Muito bem. Você puxa para a emoção, você resolve isso. Assim, eu não estou dominando a minha emoção. Então eu E quero olha estar só, alegre. Então, E a gente Olha precisa só, separar, Sueli. começar a separar isso. tem que separar. O que é a tristeza do dia a dia, mas que aquela tristeza não se sobreponha sobre a sua intenção no bem. Então, você age no bem independente das suas emoções. Se você está triste, se você está alegre. O que a frase do Paulo que eu gosto, independente dos resultados. Independente Eu dos posso fazer resultados. eu posso fazer aqui nesse lugar, nessa cidade, nesse bairro, um ato e ninguém gostar. Sim. Ou eu posso fazer no outro bairro e todo mundo gostar. Então isso não depende de mim. O que depende de mim é a consciência de fazer o bem, ou não fazer o bem. Porque o mal não existe. Você não faz o mal. Você deixa de fazer o bem. Né? Fica melhor. Então, quando eu deixo de fazer o bem, inclusive não fazendo nada, eu sabendo que eu poderia fazer alguma coisa no bem, eu estou fazendo mal. E aí os motivos são diversos, até a ignorância.
né? O condicionamento, interessa? Né? O condicionamento. Vamos acabar? Já passamos. Ah, tá. Alguma ideia a mais para a gente? Não. Vamos encerrar esse debate para. Acho que semana que vem a gente continua. Eu acho que essa parte é incansável. Eu não sei. É que eu falo para vocês. Para mim, o melhor capítulo que existe de Kardec é o bem e o mal. Que é o entendimento, para mim, que Da abrange Gênese, né? tudo isso daí. Entendeu? É o caminho, porque é o caminho de você ter a felicidade, que é o nosso objetivo. Então, para mim, é o melhor capítulo, que fala mais diretamente sobre isso. Né? Ok? Paramos em ainda Vamos, que os então. espíritos estejam por toda parte. Ainda, deixa eu só... Tá bom. Alguma última observação? Então, paramos, né? Paramos aqui. Né? Quem quer fazer alguma oração de encerramento aí? Posso fazer. Então faz, Rô, por favor. Obrigado. Então, a gente agradece, né, a participação de cada um de nós aqui, trazendo as nossas inquietações, né, nossas dúvidas ainda. E a gente agradece, né, a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos incentiva ao estudo, para melhor compreendermos os nossos sentimentos, né? Agradecemos a Jesus por ter aceitado essa missão, né? De ter nos trazido tantas ideias boas. E agradecemos a Deus também a oportunidade da vida e que nós possamos estar juntos no próximo estudo. Que todos tenham um bom final de semana junto a todos. Assim seja. Sim, seja. Até o Pojanê, quem for pro Pojanê. Às 16. Gente, boa semana para vocês. Eu publico lá no link, vou publicar o link, só lembrando, lá no EPT geral. Tá bom. Bom final de semana. Tchau para todos. Tchau, então. gente. Um grande abraço para Tchau, pessoal. vocês. Tchau.